Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você sabe exatamente o que acontece com a sua planta quando você faz a transição da fase vegetativa para a fase de floração? Ou seja, quando você deixa 12 horas de claro e 12 horas de escuro, o que realmente acontece? E olha, é exatamente nesse momento de transição da vega para a flora que 90% dos cultivadores e cultivadoras perdem metade do potencial da colheita sem nem perceber. E o mais curioso, ninguém vê, é invisível, porque parece que tá tudo bem. Até que lá na frente a planta começa a te entregar aquelas flores pequenininhas, alongadas, pouco densas, não é? E aí você acha, pô, faltou luz, faltou nutrição, faltou genética, quando na verdade faltou entender essa fase de transição. Na aula de hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro da planta quando esse fotoperíodo muda e também quais são os ajustes e os erros mais comuns que os jardineiros e jardineiras cometem nessa fase. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV. Já te peço, deixa aquele like que legaliza, se inscreve no canal se não for inscrito e sugere esse conteúdo para alguém que precisa entender um pouco mais sobre a nossa planta. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Muito bem, galera, para a gente começar a nossa aula, eu quero que vocês já entendam uma coisa que é fundamental. A pré-floração, ela não é apenas uma fase intermediária no ciclo. Ela vai ser uma janela fisiológica muito crítica, onde a planta passa por uma das transformações mais intensas de toda a sua vida. Esse vai ser, literalmente, o momento onde ela muda o seu estado metabólico. Ela sai do crescimento vegetativo e entra no modo de reprodução. Tecnicamente falando, a pré-floração ela vai ser disparada pela percepção da mudança no fotoperíodo, aquela quantidade de luz que a planta recebe por dia, especialmente quando a planta recebe menos horas de luz. O equilíbrio entre claro e escuro vai ativar os chamados fitocromos. São pigmentos sensíveis à luz que vão funcionar como um relógio biológico. Esses fitocromos vão enviar sinais hormonais que alteram completamente o padrão de crescimento da planta. E qual vai ser o hormônio protagonista desse momento? A auxina. Ela vai redistribuir na planta, vai mudar ali aquele alongamento internodal, você vai notar aquele crescimento entre os nós e vai acontecer aquele fenômeno que a galera chama de stretch, que é aquele crescimento acelerado. Você vai reparar que nas 2 semanas de transição a planta tende a dobrar, a triplicar o seu tamanho. Junto com a auxina, entram também em jogo as giberelinas. Elas também vão aumentar durante essa transição e elas vão ser responsáveis por aquele estirão que a gente sente típico de pré-floração quando a planta faz esse alongamento. E paralelo a isso tem outro hormônio, o ácido abscísico. Esse também começa a atuar como se fosse um regulador de estresse, ou seja, galera, sinal de alerta. Qualquer instabilidade nessa fase, seja luz vazando, poda tardia, excesso de nutrição, principalmente de nitrogênio, ou temperaturas e umidade desregulada, pode ser amplificada porque a planta está sentindo todo o ambiente. Nessa fase, a planta é hipersensível. É uma fase biológica de reorganização intensa. É porque é só uma planta, como a gente fala, mas olha o tanto de sistema que ela vai ativar ao mesmo tempo em cada fase distinta. E tem mais, hein? Essa pré-floração vai determinar para onde a energia vai ser direcionada dentro da estrutura. Durante o vegetativo, toda essa energia produzida nesses processos de fotossíntese, elas são direcionadas para a formação de raiz, para aumento do caule, para folhagem, e na pré-floração, toda essa energia começa a ser redirecionada para os meristemas florais, que a galera chama, né? Que são aqueles tecidos responsáveis por dar origem às flores. E é aqui também que vão surgir os primeiros sinais da sexualidade da planta, as famosas pré-flores femininas ou masculinas. E isso, por si só, já mostra que o sistema reprodutivo está ativado de vez. A planta está, de fato, mudando de propósito biológico. Agora vamos trazer isso para o nosso cultivo real, nosso cultivo caseiro, a galera que está aí cultivando em casa. O que você faz nesse momento vai determinar se você vai colher peso, densidade e resina
ou se vai ser um ciclo travado, com flor pequena, rala e com risco inclusive de hermafroditismo. Vamos dizer que 80% dos problemas que você vai ter na floração, com certeza, começam aqui nessa transição. A planta, como a gente falou, está energeticamente vulnerável, então tudo que você atrasou, seja de poda, amarração, ajuste de nutrição, mudança ali na tua lâmpada, né? Tudo isso agora vai ser cobrado na conta. E tudo que você acertou também vai se multiplicar nos resultados dessa estrutura que você preparou. Por isso eu sempre digo, né? Dominar pré-floração é dominar o cultivo. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Bom, agora que a gente entendeu a importância da pré-floração, vamos abrir a planta por dentro. Metaforicamente, é claro. Para entender o que realmente acontece nesse nível fisiológico, essa transição para a floração, ela não é uma simples mudança de fotoperíodo, não é só você colocar no 12x12. Aqui você está fazendo uma reprogramação metabólica muito profunda, que vai envolver a luz, vai envolver hormônios, energia, respiração celular e também formação de novos tecidos. A primeira chave dessa transição é o sistema de fitocromos, como a gente falou, aqueles pigmentos presentes nos tecidos vegetais que vão perceber a proporção entre luz vermelha, que vão identificar a passagem do tempo. Então, quando você muda para o seu sistema de fotoperíodo de 12x12, a planta entende que a duração da noite, o que aconteceu? Aumentou. É como se ela estivesse lá chegando no outono. E por conta dessa noite mais longa, que esse fitocromo se converte numa forma que envia um sinal para ativar os genes da floração. Olha que beleza, né? Esse sinal faz com que caia diretamente sobre o sistema hormonal. Então, a auxina, que governa essa dominância apical e o crescimento vertical da planta, aumenta a sua produtividade, a sua atividade nas gemas apicais, nos ápices da planta. Então é por isso que os entrenós, a distância entre uma flor e outra, começa a se esticar nessa fase. É a fase do stretch, onde você observa um crescimento acelerado, às vezes você vai ver dobrar, triplicar o tamanho da sua planta em poucos dias. E as giberelinas vão fazendo aquele alongamento celular. Aqui é literalmente a planta abrindo espaço no corpo para o quê? Acomodar as futuras flores. Ela está se preparando para produzir. Enquanto isso, as citocinas, aqueles hormônios ligados à proliferação celular nessas regiões vegetativas, começam a diminuir. A planta não precisa mais produzir tanta célula vegetal. É como se a planta dissesse assim, tá bom, beleza, agora não é mais hora de crescer, não tenho mais que ter folha nova, nem caule novo, nem gema apical. Agora tá na hora de produzir, vou começar a mexer aqui, produzir a flor. E aí entra em ação esse hormônio importante nessa equação, né? O ácido abscísico. Ele vai agir como se fosse um gerente de crise. Ele vai alertar a planta para qualquer sinal de estresse. E por isso, qualquer erro aqui tem um impacto muito mais multiplicado. Esse ambiente hormonal que está mudando ali na planta vai preparar os chamados meristemas florais, que são as estruturas embrionárias que vão dar origem às flores propriamente. Então, vai começar a se formar nos nós, bem naquelas regiões onde surgem as pré-flores, nas gemas apicais, né, de toda a estrutura. E a planta está direcionando energia e nutrição que antes tinha como prioridade o quê? A folhagem, a raiz. Agora, essa energia está sendo voltada para a reprodução. E aí entra o principal conceito, né, um dos mais importantes nessa fase, que é a prioridade energética. Durante o vegetativo, quase toda essa energia fotossintética, ela vai ser canalizada para crescimento estrutural da planta. Já na pré-floração, a planta começa a armazenar e também a redistribuir essa energia para o desenvolvimento floral. Isso aqui vai mudar o ritmo da respiração celular, vai aumentar também a atividade metabólica e também vai aumentar a necessidade de estabilidade ambiental. Aqui a gente não quer muita variação dentro do ambiente. Então, temperatura irregular, falta de luz, excesso de umidade ou deficiência nutricional vai afetar aqui diretamente essa redistribuição energética e pode causar um travamento aí do teu processo. E no cultivo caseiro isso aqui é muito perceptível, né? Então a planta começa a esticar demais por falta de luz,
a planta começa a travar, porque ela recebeu poda top ou poda fim ou uma amarração muito tarde, perto já dessa transição, ela está se readequando ainda, né, a estrutura. Algumas folhas vão ficando mais escuras, porque o grower ainda manteve uma nutrição de alta taxa de nitrogênio, então você vai ver que ela continua estimulando a crescer. E também a gente nota muito no cultivo caseiro as plantas entrando num estresse, né, por falta dessa estabilidade durante essa fase que é hipersensível. Então, a pré-floração é o primeiro passo da floração propriamente, mas ela vai ser única porque ela combina dois dos mundos, transição. A planta ainda está crescendo de forma vegetativa, mas ela já está com os hormônios e o pensamento como uma planta já reprodutiva. Percebe? Aqui é um estado fisiológico híbrido, né? Mais uma vez, é porque é só uma planta, mas olha o nível de complexidade biológica que ela ativa só para se preparar para produzir. Coisa linda, né? Beleza, vamos agora então falar sobre aquilo que realmente separa o grower comum do grower preparado, que é evitar esses estresses na hora da transição. E a verdade é simples, né, galera? A pré-floração, ela é uma fase que a planta fica metabolicamente vulnerável, a gente já viu. Ela tá se reorganizando nesses hormônios, tá mudando prioridade energética, tá produzindo ainda novos tecidos, só que ao mesmo tempo tá sofrendo uma pressão fisiológica enorme para se adaptar a esse novo fotoperíodo. Então, o primeiro vilão vai ser a temperatura. A diferença do dia e da noite pode ser muito grande às vezes, essa variação de quando a luz está acesa e quando está apagada. Então, quando a planta recebe um choque térmico, por exemplo, está lá 32, 35 graus durante o dia e aí durante a noite despenca para 17, 15 graus, né? Então, isso aqui vai ativar mecanismo de defesa na planta que vai consumir energia que deveriam estar indo para onde? Para a formação daqueles meristemas florais que a gente viu. Outro ponto crítico, a luz. Porque durante essa transição, a planta ainda pensa como planta na fase vegetativa, em termos de crescimento, né? Porque ela vai crescer bastante ainda nessas 2 próximas semanas, mas já está ativando os genes de floração. Então, se a intensidade da luz é baixa, ela vai estiolar, vai esticar demais. Se a intensidade é alta demais, pode queimar as folhas mais jovens, que justamente são as mais sensíveis nesse processo, né? Essas folhas que estão nascendo por último. Mas o pior erro de todos com relação à luz é o chamado vazamento de luz durante esse período escuro. É muito mais importante nessa fase de pré-floração o escuro propriamente do que a fase clara do dia. Porque se tiver vazamento de luz dentro do grow na fase escura, a planta começa a ter sinais contraditórios. Então, ela vai ter uma instabilidade hormonal lá, então vai aumentar muito a chance de hermafroditismo nesse exato momento, porque aqueles fitocromos, eles não conseguem manter um padrão estável de sinalizar, tá dia, tá noite, então as noites ficam mais complexas dele cravar de quanto tempo tá de luz ou de escuro. O próximo item, questão da nutrição, principalmente excesso de nitrogênio nessa fase. Se o nitrogênio é essencial na fase vegetativa para produzir célula vegetal, crescimento, fotossíntese, nessa fase o nitrogênio precisa começar a cair. Por quê? Porque o excesso de nitrogênio vai manter a planta em modo vegetativo e vai interferir nessa transição para esse modo de reprodução. E o resultado acaba sendo aquele stretch exagerado, né? Aquele crescimento muito mais alongado. A gente nota também em termos de coloração da folhagem, aquele verde muito mais escuro. Os pistilos começam a nascer, mas você repara ali que eles estão muito esparçados, demoram para fechar o top bud propriamente. Outro problema, o estresse mecânico, quando a gente faz podas muito tardias, né? Já faz ali uma poda top, ou faz uma amarração, ou aplica uma técnica na planta e já faz a transição de fotoperíodo. Então, é sempre recomendável, principalmente nas técnicas de alto estresse, né? Uma poda top, uma poda fim, um super cropping, por exemplo, é sempre importante você dar um tempo necessário ali, pelo menos uns 10 dias, para a planta se reorganizar nessa estrutura e estar pronta ali para não perder produção. Mais um tema, a questão do estresse hídrico. Sendo o solo encharcado,
vai reduzir a oxigenação disponível ali para a raiz. Isso vai atrapalhar diretamente na absorção de nutrientes essenciais para essa transição. E já o solo seco demais, você também vai fazer com que a planta se alimente menos e, consequentemente, ela não absorva a nutrição necessária e a energia necessária disponível para essa transição importante. E o último, mas talvez o primeiro grande vilão aí, seja a questão da instabilidade ambiental nessa fase de transição. Se você troca a planta de ambiente, se você mexe muito nessa planta, se você altera demais a ventilação, muda a posição de lâmpada, tudo isso vai enviando sinais contraditórios para essa fisiologia da planta que está tentando encontrar um novo equilíbrio. Então, o segredo da pré-floração é a estabilidade. Você já mexeu em tudo que você tinha que mexer na planta e já está com o ambiente totalmente equalizado. Vamos lembrar que a planta está se transformando internamente e qualquer coisa que tire essa estabilidade vai interferir diretamente na formação das flores e no rendimento final. Mais uma vez, é porque é só uma planta, mas ela registra tudo. Bom, agora a gente vai entrar na parte prática, né? Aquela que vai diferenciar o grower que colhe um resultado estável daquele que colhe uma loteria. Às vezes dá bom, às vezes não. Então, essa transição para 12x12 de fotoperíodo começa antes de você apertar o botãozinho lá do temporizador. E vai ser aqui que muitos erram. Então, você querer fazer tudo em cima da hora, quando a planta já está mudando o seu metabolismo, é um erro. Vamos começar pelo básico. Se você vai trabalhar na arquitetura da planta, com podas, amarração, qualquer poda estrutural, seja de abertura de galhos, seja de poda fina ou poda top, vamos pensar em fazer isso de 7 a 10 dias antes do início dessa transição. Vamos deixar cicatrizar os tecidos ali, isso exige energia, e na pré-floração a planta vai precisar dessa energia para reorganizar seus hormônios. Outro ponto essencial, nitrogênio. No final do vegetativo, a planta já está acostumada a um aporte maior de nitrogênio. Mas quando vai se aproximando da flora, ela precisa de menos desse nitrogênio e aumento do fósforo e potássio, sobretudo. E a redução gradual, principalmente se você está ali no cultivo mineral ou organomineral, isso vai evitar problemas clássicos. Aquela folhagem de um verde escuro, além do nitrogênio atrasar essa ativação dos genes florais. Isso pode comprometer, né, a formação dos pistilos iniciais. E um dos erros mais subestimados no cultivo doméstico é você iniciar a tua floração com a planta ainda mal enraizada, porque o sistema radicular ele precisa estar sólido e o ideal é que ele esteja ocupando todo o espaço do vaso. Se a planta entra no 12x12 com raízes ainda subdesenvolvidas, ela não consegue acompanhar esse aumento da demanda metabólica que vai ter nessa pré-floração e vai resultar num travamento, folhas amarelando muitas vezes e aquele crescimento desordenado. E falando em ambiente, é fundamental você também ajustar essa intensidade de luz. Então, vai ter um crescimento robusto nas 2 primeiras semanas de transição e esse crescimento acelerado da pré-floração já exige muito da planta. Se ela não tiver uma luz compatível para isso, ela vai estiolar e não vai conseguir se alimentar de forma adequada, deixando os caules ali um pouco mais finos e questões estruturais nesse sentido. E claro, né, a estabilidade térmica e de umidade vai ser fundamental o controle de VPD. A planta já está lidando, né, com muita mudança interna nesse seu processo e se você tiver ali adicionando instabilidades externas, ambientais, picos de calor, noites frias demais, nutrição desregulada, isso tudo vai fazer com que ela divida essa energia fundamental nesse momento para resolver o problema ambiental que ela está passando. Então, deixa tudo redondinho na hora de fazer a chamada flipada, a transição da vega para a flora. Um ponto essencial que a gente precisa falar que antes de você iniciar esse processo de pré-floração é ver se o teu ambiente está livre de patógenos, de pragas. A pré-floração vai acelerar esse metabolismo e se tiver qualquer infestação, isso aqui vai virar um problema rapidamente na tua flora. Fungos gnats, ácaros, esses são os piores vilões nessa fase e vão atacar justamente as estruturas mais ativas da planta. Raiz, folhas novas, caule. Então tudo isso significa uma coisa.
a transição bem-sucedida começa com boa preparação. A tua planta vai precisar de ordem antes de entrar na fase mais exigente da sua vida. Bom, vamos entrar agora na primeira semana do fotoperíodo 12x12, o momento em que a fisiologia da planta literalmente vai virar a chave. E aqui, ó, cada dia conta. A planta que você vê no final da semana já não é a mesma que entrou na semana, e tudo isso por causa de um rearranjo hormonal massivo. A primeira coisa que acontece é o início do stretch, que é aquele crescimento acelerado dos internós. E isso é governado, como a gente viu, pelos hormônios auxina e giberelina. Esse alongamento celular, às vezes, vai fazer com que células literalmente se estiquem. E por isso que você vai ver galhos crescendo 3, 4, às vezes 5 centímetros por dia. Olha, tem conteúdo aqui sobre a iluminação e a gente vai ver que um dos conceitos mais importantes também nessa fase é o chamado DLI. E o DLI vai ajustar a quantidade total de luz recebida em 24 horas. Na primeira semana de 12x12, o DLI deve ser suficiente para manter a planta ativa, mas também não pode ser tão alto ao ponto de você estimular o estresse excessivo ou causar estresse fotossintético, fotoxidativo. Olha, ao mesmo tempo vai se iniciar aquela mudança nutricional profunda. Mais uma vez, a planta reduz naturalmente a necessidade de nitrogênio e começa a aumentar de forma gradual fósforo, potássio e outros nutrientes. E como a gente viu há pouco, estabilidade nesse fotoperíodo, não vazar luz importante, controle de temperatura e umidade e observar os primeiros sinais das pré-flores. A gente vai começar a ver o que todo grower sempre sonha nessa fase, ver os pistilinhos, o órgão reprodutivo da planta fêmea. Claro que pode aparecer também aí os sacos de pólen, que é o órgão reprodutivo da planta macho. É porque é só uma planta, mas ela está reescrevendo todo o seu funcionamento interno. Muito bem, agora a gente vai entrar na parte que define o sucesso ou o fracasso da colheita, os erros críticos dessa fase. E aqui é importante entender que a pré-floração ela é uma janela fisiológica extremamente sensível. Tudo que a planta vinha fazendo até agora, absorção de nutrientes, crescimento estrutural, fotossíntese, tudo está sendo reorganizado. Então qualquer estresse vira uma amplificação de problemas. O primeiro erro é a poda tardia. Quando a gente poda uma planta, a gente está removendo massa foliar, está quebrando aquela dominância apical e está o quê? Reiniciando fluxos hormonais. E fazer isso tarde demais significa que você está atrapalhando essa redistribuição hormonal justamente quando a planta está entrando no modo reprodutivo. E isso causa estiramento exagerado, galhos finos e principalmente, galera, atraso na formação da flor. Outro erro pontual, só para você colocar no seu checklist que a gente já falou, excesso de nitrogênio. Põe lá na tua listinha. Terceiro erro para o teu checklist, luz demais. A pré-floração não é o momento de você forçar muito ali o ppfD. Nessa fase ainda está sendo reajustado esse fluxo de elétrons e a planta ainda não está com aquela estrutura floral totalmente formada. Até formar o chamado pompom, vai elevando aos poucos. Ponto para o seu checklist, o teu grow está bem vedado, não está entrando luz lá no teu 12 horas de escuro. Isso aqui, se tiver vazando luz, vai bagunçar todo o relógio interno da planta e é o momento que pode levar ao hermafroditismo. E o erro que quase ninguém percebe e pratica, a irrigação inconsistente. Pré-floração vai exigir esse equilíbrio fino entre a abertura e fechamento dos estômatos, da folhagem, da transpiração regulada e também da pressão radicular estável. Ou seja, variações bruscas na umidade ou na temperatura vão afetar diretamente o VPD e podem reduzir esse potencial fotossintético. Aqui, o que acontece? Trava a planta, reduz o ritmo de crescimento nesse crescimento final e atrasa o início da formação dos pistilos. A falta de suporte estrutural, coloca lá na tua checklist também e leve em consideração aí no teu espaço, principalmente se você tem um espaço reduzido de altura, leve em consideração que a planta dobra, triplica, ou às vezes pode ficar 4 vezes maior aí no teu espaço. Então, quando vocês entendem que cada erro nesse momento tem uma explicação fisiológica profunda, vocês vão começar a dominar o cultivo de verdade.
Antes da gente ir para o nosso protocolo de como atuar nessa fase de transição da fase vegetativa para a fase de floração, a chamada pré-flora, vamos fazer uma síntese do que a gente falou até agora. E já te peço, hein, se você esqueceu, deixa aquele like que legaliza, confere se você está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas para você ficar ligado de todo o conteúdo aqui na Natural TV. É isso aí, né? Como a gente está vendo nessa aula, a planta precisa de fato de sinais claros e estáveis para justamente entender qual que é o momento de vida que ela está passando e florescer na fase certa. Vimos a questão da luz, vimos a questão da nutrição, vimos a questão do ambiente. E você já parou para pensar quantas variáveis que precisam ser monitoradas simultaneamente? É um equilíbrio delicado, né? Onde um erro simples pode ter consequências irreversíveis. Mas e se você pudesse antecipar cada um desses problemas? Dominar a pré-floração não é sobre sorte, a gente está vendo aqui, é sobre conhecimento. É sobre entender esses sinais sutis que a planta vai nos dando e ajustando o cultivo na resposta certa. Isso aqui é sobre você criar um ambiente tão estável, mas tão estável que a planta se sinta segura para investir sua energia na produção dos buds, dos tricomas e da resina. Imagina, né? Você saber exatamente quando e como você mudar a nutrição, como você garantir que não tenha vazamentos ali no teu grow, como manejar esse estresse para você, na verdade, né, usá-lo a seu favor, aplicando técnicas, aumentando a tua produtividade. E esse conhecimento não dá para vir de achismos. Esse conhecimento é um compilado de anos de experiência e de uma comunidade que compartilha erros e acerto há anos. E é exatamente por isso que a gente criou a Escola de Cultivo Natural TV, para ser uma rede de segurança que vai te impedir de cometer erros fatais no processo inteiro, inclusive na pré-floração. Aqui, galera, você não precisa adivinhar, não precisa ir pela tentativa e erro. E por aqui você vai ter acesso a aulas ao vivo todos os sábados, direto com a gente aqui da bancada, onde você vai poder abrir tua câmera, abrir teu microfone e tirar tuas dúvidas direto com a gente. Todo sábado, das 9 ao meio-dia, um aprofundamento sobre algum tema do cultivo. Na teoria, na prática e na análise, para você levar isso para o teu cultivo, para o teu plano. Os benefícios vão muito além desse suporte imediato. Quando você se matricula, você recebe um certificado profissionalizante reconhecido nacionalmente. Serve como comprovação técnica em processos de habeas corpus, assegurando assim o teu direito de cultivar em paz. Isso é transformador, né? Porque em vez de você ser visto como um amador, você se torna um cultivador qualificado perante a lei. Você também ganha acesso ao nosso curso Cultivando o Seu Remédio, vai ter prioridade nos reacts ali ao vivo durante as nossas lives. E para turbinar a tua jornada, a gente preparou ofertas exclusivas para te levar na mão, semana após semana, a desenvolver o melhor cultivador que você pode ser. A escolha é tua, galera. Continuar tentando decifrar sozinho os sinais das suas plantas, arriscando assim se perder por um erro evitável, ou se juntar a essa comunidade que já transformou centenas de cultivadores em jardineiros e jardineiras confiantes. As vagas para a próxima turma são limitadas, que a gente está priorizando o acompanhamento próximo e essa qualidade do ensino. Então não deixa que a falta de conhecimento sobre pré-floração seja gargalo do seu cultivo. Ninguém está fazendo isso na internet, então valoriza essa oportunidade de estudar e aprender de perto com os professores e os alunos aqui da comunidade Grower Maker. Clica no link aí abaixo e se inscreve na nossa escola de cultivo hoje mesmo. Eu te espero para o próximo sábado na nossa sala de aula. Muito bem, agora para a gente fechar nossa aula com precisão técnica, eu quero te mostrar o protocolo semana a semana, porque aqui não adianta você só entender o que é a pré-floração, é preciso você agir com consciência e com consistência. A transição da cannabis para floração vai envolver então alterações hormonais profundas, como a gente viu, mudanças estruturais rápidas e a reorganização desse metabolismo. Então é por isso trabalhar com janelas de tempo clara vai fazer toda a diferença. Vamos semana por semana. Vamos começar aqui pela semana 1, mas antes ainda vou para a semana 0, para a gente fazer aquela conceituação. E a semana 0, muitos growers ignoram. Aqui vai ser o momento de você preparar a planta para mudança de ciclo. Tudo que for estrutural, poda, LST,
defólia seletiva, tiragem de clone. Isso precisa acontecer agora, nessa semana 0, antes da mudança de fotoperíodo. Porque se você mexer demais depois que ativar essa transição, vai atrapalhar a dinâmica dos hormônios internos e vai afetar na tua colheita lá na frente. Bora então para a semana 1, protocolo de semana 1, quando você de fato, ativa o fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro, isso vai ocorrer o gatilho fotoperiódico, é como se a planta estivesse entrando no outono lá na natureza. E esse é o momento de antecipação. Então, colocar amarras, ajustar intensidade luminosa, garantir a escuridão absoluta nas 12 horas de escuro. Semana 2 é o ápice do stretch, o crescimento que a planta vai ter. E é aqui que a gente vai ver plantas dobrando de tamanho rapidamente. Tecnicamente, isso acontece porque os entrenós vão se alongar rapidamente devido a esse pico das giberelinas, que vão promovendo essas extensões celulares. Mas nota bem uma coisa, quanto mais nitrogênio você dá nessa fase, mais longo e fraco esse crescimento vai ser. Isso é importante. Essa é o começo da fase que potássio, cálcio e os micronutrientes vão ganhar mais importância para manter rigidez celular e a sustentação estrutural da planta que está crescendo muito agora. Na terceira semana de transição, aqui vai marcar o final da pré-floração e o início das formações dos botões florais. Aqui você vai começar a perceber o padrão de crescimento mudando. Aquela esticada que se deu nas 2 semanas anteriores começa a desacelerar, a distância dos entrenós já se estabilizam e agora vem a mágica de todas, a espera dos pistilos ou dos sacos de pólen. Vai ser nessa transição da segunda para a terceira semana que os órgãos reprodutivos da planta vão se mostrar. E por fim, na semana 4, um mês aí de transição, tecnicamente já não é mais pré-floração, mas você consolidou a transição para o período de floração propriamente. Aqui provavelmente você já vai notar que as gemas apicais pararam de crescer, os pistilos já estão formando ali o pompom, O começo da inflorescência vai se formando a partir de agora e o metabolismo da planta vai mudar totalmente para priorizar a formação dos cálices e daqui a pouco dos tricomas, a produção química que a planta vai se dar a partir de agora. Se você chegou até aqui sem estresse significativo ambiental, a planta entra na floração plena com máximo potencial. Esse protocolo, que parece simples, ele é resultado direto de como que a planta funciona biologicamente. E quando você respeita a fisiologia da cannabis, o cultivo deixa de ser tentativa e erro e vira ciência aplicada. É isso aí, galera. Quero saber de você agora, como é que você faz esses ajustes, na tua transição da fase vegetativa para a fase de floração, esse momento que é tão importante e que pode mudar totalmente a tua colheita e o teu resultado final. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, não esquece, deixa aquele like que legaliza, se inscreve aí no canal se não for inscrito e sugere aí nosso conteúdo para o teu parceiro, para a tua parceira, para o teu familiar e vamos mostrar que dá para falar sobre cannabis de forma adulta, responsável e direta. Eu te espero para o próximo vídeo aqui na Natural TV. Boas ideias, bom cultivo! Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando o seu cultivo, compartilha a sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzap.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se. Da Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Da Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores.
Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Transa app, vem pro Torne-se.